de oração. Convido você para estar orando, mas antes vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, um dos profetas que esteve na Babilônia, exilado, mas que mesmo exilado ele pôde contemplar a glória de Deus, independente do lugar onde se está, se estamos em Cristo, se somos de Deus, a presença de Deus está conosco. No capítulo 24 ele diz assim: e veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, ou seja, no dia 15 de janeiro do 9º ano, no cativeiro, na época do rei Jeconias. E a palavra de Deus diz assim, ele disse: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde, dizendo-lhes: assim diz o Senhor Deus, põe a panela ao fogo, ponha-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas, as espáduas, enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha escalvada o pôs, não derramou sobre a terra para cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, tempera o caldo e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, se funda a sua imundícia no meio dela e se consuma sua escuma. Ela com mentira se cansou e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma, diz o Senhor através de Ezequiel. E eu quero pular aqui até por uma questão de tempo, mas eu peço para que você depois leia todo o capítulo. Versículo 24, ele continua dizendo: assim vos servirá Ezequiel de sinal. Ezequiel será uma lição para vocês. Conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor. E quanto a ti, ó filho do homem, homem mortal, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícia pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar e falarás, não mais ficarás mudo, assim virás para ser eles um sinal e saberão que eu sou o Senhor. Esse texto ele fala sobre a destruição, de Jerusalém, do templo, como um sinal, e que também Ezequiel ele pagaria um preço muito alto, porque o texto vai dizer que enquanto ele dá esta sentença, este veredito divino,
Deus diz assim para ele: homem, eu vou ler numa outra versão, tá? Eu sempre costumo ler aqui em duas versões, em uma versão mais acessível pra gente. Ele diz assim: homem mortal, versículo 16, vira-te para a tua mulher, que é o teu encanto, de repente morrerá, mas não deverás mostrar pesar algum. Não chores, não deixes que te corram lágrimas. Poderás lamentar-te, mas só em silêncio. Não deixes que haja gemidos à beira da sepultura. Não andes de cabeça destampada nem descalço. Não aceite ofertas de comida que os amigos te possam trazer em sinal de simpatia. Disse essas palavras de manhã ao povo, e pela tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo como o Senhor me disse. Ouvi o povo que perguntava: mas o que é isso tudo que significa? O que pretendes tu dizer-nos com isto? Respondi assim: o Senhor mandou-me comunicar ao povo de Israel o seguinte: destruirei o meu belo e admirável santuário, a força da vossa nação. Os vossos filhos e filhas da Judeia serão mortos à espada. Vocês comportar-se-ão da mesma forma que eu. Não poderão chorar em público, nem se consolar uns aos outros, comendo alimentos que vos sejam trazidos pelos amigos em sinal de simpatia. Não poderão andar nem descalços, nem de cabeça descoberta. Não gemerão, nem chorarão. No entanto, hão de definhar de remorsos pelos vossos pecados, chorando às escondidas por todo o mal que praticaram. Ezequiel é uma lição para vocês, diz o Senhor Deus. Hão de fazer o mesmo que ele fez. E quando vier esse tempo, então saberão que eu sou o Senhor. Veja que submissão destes santos homens de Deus, os profetas, que alguns até denominam de profetas de sinais ou teatrais, e Ezequiel é um destes, do qual Deus se utilizava por meio de sinais que ficassem na memória das pessoas para lhes trazer uma lição, entende? Ou seja, quando Deus dizia, por exemplo, para Ezequiel para se alimentar e fazer a sua comida a partir do esterco humano. Veja que são representações, são coisas que Deus quer, através de uma dramatização, por isso que alguns vão chamar de profetas teatrais, daquilo que o povo estava fazendo, como Deus se sentia e qual seria a sentença do povo se continuasse no mesmo pecado. E havia sentenças divinas que já estavam determinadas e que não havia nem como voltar atrás, porque já estava feita. Era só esperar acontecer. Quando Deus chama esses grandes homens, esses grandes profetas, eles eram de uma submissão tal de fazer coisas que para homens naturais, comuns, pareciam loucos. Enterrar um cinto, deixar um tempo e depois pega este cinto corroído, colocar na cintura e dizer assim: é o que vocês fizeram com a aliança que Deus fez com vocês, vocês deixaram apodrecer, vocês não deram valor. Ou andar praticamente despido nas ruas para falar sobre a vergonha do pecado, da transgressão de um povo. Ou, como o próprio Ezequiel, também dormir de um mesmo lado. Enfim, são essas representações que chocam para quem vê, para quem assiste, para quem participa.
e vem acompanhado de uma lição, vem acompanhado de um ensinamento, de uma admoestação, de uma disciplina, de uma doutrina divina, porque as pessoas estavam vivendo de forma dissoluta em seus pecados, de forma corrupta, de forma distante da lei de Deus. E veja que toda esta nação, todo Israel, ele vai pagar arduamente por desobedecer a Deus. Deus, o Deus que nós servimos é o Deus que sempre quer abençoar. Agora, pela desobediência, Deus permite o sofrimento, Deus permite situações para que ele não perca, para que a pessoa não se perca, para que a nação não se perca. E até nisso a gente vê a misericórdia, o amor e a graça divina. Mesmo que naquele momento, naquele contexto, as pessoas julguem esse juízo de Deus como algo mal, mas na verdade tudo que Deus faz tem como resultado trazer o homem para perto de si. É como um pai que sacode o filho assim para despertá-lo, porque ele está desobediente, porque ele não está obedecendo os ensinamentos, porque ele está tomando um rumo diferente, um rumo errado, e o pai ali o confronta, o chacoalha e diz: você precisa voltar. Você precisa ajustar os pés. Você precisa voltar, você precisa vir para perto de mim. Então, alguns pagam um preço alto, alguns se entregam de forma voluntária, como é o caso de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Ageu, de Obadias, de homens que não estavam nem aí para quem estava no trono, não porque fossem rebeldes ou desobedientes, mas porque eles preferiam obedecer a Deus. Se é uma sentença contra o rei, eles não mediam esforços, eles iam e levavam a mensagem que Deus queria que fosse levada. Que Deus disse a Jeremias, disse: eu vou te colocar como este arauto, não digas eu sou uma criança, não digas eu não sei falar, porque onde eu te enviar, tu irás. O que eu colocar em tua boca para falar, falarás. Não temas perante eles. Você tem essa testa assim de diamante, você vai entrar por caminhos que outras pessoas não entrariam, mas você vai. E não era fácil a vida desses grandes homens de Deus, não era fácil a vida desses profetas. Em uma das passagens assim mais chocantes na vida de Ezequiel, é quando ele conta isso aqui que aconteceu com ele. Ele diz que para Deus trazer uma lição árdua, pesada e que chocaria a todos, uma sentença por conta do pecado, da maldade, e que eles não poderiam nem reclamar, dada o distanciamento que eles estavam de Deus. Aí Deus diz a Ezequiel: eu vou tirar de ti o desejo dos teus olhos, ou seja, a mulher que é o teu encanto, ela vai morrer assim, desse jeito, do jeito que está escrito, sem aumentar nem diminuir nem dramatizar. Deus chega para Ezequiel e diz: eu vou tirar de ti a tua mulher. Ela vai morrer. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não diz: mas Senhor, nada. Veja, queridos, que como a gente aprende com esses homens de Deus, de que determinadas coisas que acontecem na nossa vida
não cabem questionamentos. Porque muitas vezes a gente acaba questionando demais, perguntando demais. E às vezes a gente acaba esmorecendo, a fé vai diminuindo. Porque às vezes a gente precisa sair ali daquele miolozinho do processo para ficar fora, para ver o todo. A gente às vezes se concentra só no nosso mundo, só no nosso universo, só no nosso sofrimento, e não entende que muitas vezes esse processo está nos ensinando, está nos moldando, está nos fazendo crescer. Deus nos chama todo o tempo para um crescimento. E esse processo é doloroso. É por isso que Jesus disse que o caminho da salvação, ele é estreito. Não é um caminho largo. Não é um caminho que oferece essa largueza. Não, ele diz, é um caminho estreito. É a porta estreita. Ele está falando aqui de submissão, de obediência, de humildade, de humilhação. Mas de algo não obrigatório. Ele está falando aqui que a gente é obrigado a qualquer coisa. Está falando aqui de voluntariedade, de escravos de orelha furada. Ele está falando aqui daqueles que querem e sabem que o caminho estreito é o melhor. Há duras penas, há perdas, há sofrimento, há espinhos, há pedras, há perseguição. Há todo momento daqueles que se levantam contra, daqueles que apontam, daqueles que pisam, daqueles que se afastam, daqueles que se levantam falsos. Mas você tem em seu coração de que este é o melhor caminho, de que este é o caminho que conduz à salvação, de que este é o caminho que conduz à vida eterna. Estes homens não tinham a menor dúvida do que estavam fazendo, do seu chamado e qual o propósito do seu chamado. Mas você vai perder sua esposa, Ezequiel, você vai perder. E geralmente, humanamente falando, quando a gente fala de perder, a gente sempre fala de coisas. De coisas materiais, de coisas perecíveis, de coisas deste mundo, de coisas que a gente se apega. De relacionamentos, de amizades, não é? Só que Deus nos convida a nos apegarmos a coisas eternas. Não está falando aqui de você desprezar, de você não, mas Jesus também disse, olha, a referência é sempre Jesus. Jesus é a referência de tudo. A gente está falando de Ezequiel, mas Jesus é a referência. Jesus diz assim, quando alguém diz, Senhor, eu quero te seguir, mas antes me deixe enterrar meu pai, meu parente. Aí Jesus diz, não. Quem quiser me seguir não pode ter apego às coisas deste mundo, às coisas desta vida. Eu não posso parar para te esperar. É o que Jesus está dizendo. Há vidas que estão sedentas, há vidas que estão morrendo, há vidas que estão perecendo. E eu não vou esperar um capricho teu de você passar alguns dias, ou meses, ou anos esperando você sepultar um ente querido para poder seguir viagem. O teu amado, a tua amada vai ficar, mas você prossegue. Os bens materiais passam, as coisas desta vida passam. Tudo aquilo que te traz alguma satisfação hoje, por amor a Cristo, você tem que passar por cima. Como disse Paulo, todo o status que ele tinha, todo o poder que ele tinha, ele diz, eu considerei, sabe como que? Como esterco, como dejeto. Depois que eu conheci Jesus, meu amigo, não tem poder no sinédrio, não tem autoridade, não tem dinheiro, não tem cidadania romana, não tem o diploma, não tem nada que seja mais importante do que passar todos os dias privações,
falsos amigos, naufrágios, espancamento, apedrejamento, escassez. Ele disse: porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, perigo, espada. Ele diz: nada agora pode me separar, porque eu achei o tesouro. Eu abro mão de tudo. Se é para ser rico, mas perder a minha paz e perder a minha salvação, a minha riqueza é aquela que já está. Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde é que está o teu tesouro? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Estes homens se submetiam a tais coisas porque o seu tesouro não estava nas coisas terrenas. O mesmo amor que ele tinha por sua mulher, como o próprio texto diz aqui, Deus dizendo a ele: de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. O que é o desejo dos teus olhos? A outra versão ele diz assim: vou tirar de ti a tua mulher, que é o teu encanto. Era um marido, apaixonado, era um marido que amava a sua esposa, e Deus diz assim: vou tirá-la. Aí Ezequiel surtou, Ezequiel fugiu, disse: não quero mais, a partir de hoje não sou mais profeta. Não. É a submissão consciente, racional, daqueles que sabem que já estão na mão de Deus, e o que Deus faz vai ser sempre o melhor. Nós planejamos e arquitetamos aquilo que achamos que é o melhor. Só que aquilo que a gente acha que é o melhor, diante de Deus, não é. Geralmente aquilo que a gente planeja e diz: isto vai ser o melhor para mim. Deus diz: assim como a terra está para os céus. Há uma discrepância aí do que você acha que é bom, do que você pensa, do que Deus pensa em relação a mim, do que Deus planeja para mim. Só que a Bíblia diz que o que Ele planeja para mim é muito maior do que eu penso, é muito maior do que eu sonho, é muito maior do que eu imagino, mesmo que eu pague um preço alto. E Ezequiel permaneceu. A gente vai continuar falando sobre ele. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, para quem está chegando agora, nós lemos Ezequiel no capítulo 24, que fala sobre Deus através do seu profeta trazendo uma mensagem, e como símbolo dessa mensagem, Ezequiel sofreu a perda de sua esposa, de sua mulher. E falamos que isso fala de submissão, fala de alguém que está disposto a pagar o preço, mas obedecer a Deus, mas se deixar ser um instrumento, um arauto, aquele que através da sua vida deseja ser um porta-voz de Deus, E Deus que fala ao seu povo e através do profeta, através da dor. Muitas vezes Deus se revela para nós através da dor, através de um processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes dói na alma, mas que o resultado vai ser sempre um crescimento. Lembrei agora de um empresário, e eu acho que foi uma reportagem que um homem muito grande, próspero, um grande empresário, ele estava pilotando um pequeno avião, e este avião cai, mas ele consegue se salvar, com alguns ferimentos ali, e ele passa alguns dias à espera do socorro. E aquele homem fala uma coisa interessante, porque ele diz assim: a minha vida
era sempre uma correria, eram muitos negócios, era preocupação com as empresas, com os funcionários, quanto faturou, quanto deixou de ganhar. Era sempre assim. É uma vida não vivida. Mas aquele homem disse algo que ficou no meu coração, e o que eu acho que eu já contei aqui algumas vezes. Ele diz: eu nunca tinha parado para olhar para o céu. Ele disse que ficou assim anestesiado, maravilhado, porque a sua vida era tão corriqueira, tão frenética, que esses homens não vão parar para contemplar absolutamente nada. A vida deles é no computador, é no celular, são números. Mas ele diz: ali, sozinho, naquela floresta, no meio do nada, sem ninguém, longe da correria, longe das buzinas, dos sons de motores. Ele diz: longe de tudo isso, ele disse que ali deitado naquele chão, ele viu o céu, as estrelas, e foi tomado por uma paz muito grande. E a sua vida foi modificada a partir daquilo, porque veja como a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente contempla a criação, é Deus falando conosco. Quando a gente contempla o mar, quando a gente contempla a natureza, quando a gente contempla o céu, criação de Deus, é Deus dizendo: eu sou, eu criei, eu chamei do nada, eu fiz tudo está no meu controle. Deus está falando o tempo todo. A gente é que está tão acelerado que não consegue ouvir muitas vezes a voz de Deus. Aí aquele homem teve a sua vida modificada. Ele disse: não, a partir de agora eu quero mais tempo para mim, eu quero mais tempo para minha família. Eu percebi que se eu morresse ali, toda a minha vida seria inútil, porque eu nunca tinha parado para viver, nunca tinha parado para estar com os meus filhos, com minha família, porque o tempo todo ele era empresário. Então veja como no meio de um sofrimento, no meio de um processo tão difícil, da queda do avião, você achando que vai morrer, mas muitas vezes Deus permite para tratar com a alma. Em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, àquela agonia, ele pôde parar para contemplar o céu. E quantas vezes na nossa vida Deus permite esta queda do avião, seja ele qual for da nossa vida, para que a gente pare e fique só você e Deus, eu e Deus. Como fez Jacó, ele, quando saiu da casa do seu tio, ele diz que fez passar tudo o que tinha: as mulheres, as servas, os filhos, os servos, os animais, e diz: ficou ele só no val de Jaboque. É um encontro com Deus, onde não tem interferência de ninguém, onde a noite pode ser longa, de peleja, de batalha, de um esforço para segurar o anjo e dizer: eu quero a tua bênção, me abençoa. Eu estou a ponto de me encontrar aí com meu irmão, ele quer tirar minha vida, eu preciso dessa garantia, eu preciso dessa bênção. Só que é o momento dele só com Deus, é o momento do embate, é o momento da luta, é o momento da resistência, da resiliência, entrar em campo e dizer: em meio a este sofrimento, em meio a esta provação, que eu estou só, que Deus vai se revelar, que Deus vai chegar, que Deus vai iluminar a mente, que Deus vai me tornar melhor, que Deus vai me fazer crescer, que Deus vai me fazer prosperar, sim. Mas é a partir de algumas situações. Veja que na vida desses grandes homens de Deus, nenhum deles teve vida fácil. Pense na chamada de Abraão, de Abrão.
Todo o processo de Abraão foi um sofrimento. Não parava, se estabelecia algum tempo em algum lugar e a jornada continuava. Era uma luta constante, diária, mas era uma vida de submissão a Deus. É o Deus que lhe chama dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A partir daí a vida do homem não para. A mesma coisa foi com Isaac, com Jacó, com grandes homens de Deus. Veja o que acontece na vida de José, todo o processo doloroso, de dores, de angústias, de incertezas, de solidão, desconforto, de acusação, de prisão. Então são esses processos que a gente pensa que está nos fazendo mal, quando na verdade o resultado é Deus querendo se revelar, Deus nos moldando, Deus transformando o nosso caráter, Deus nos melhorando. No caso aqui de Ezequiel, foi Deus dando uma lição. E esta submissão de Ezequiel para ser o exemplo, para dizer: eis-me aqui, Senhor. É assim que o Senhor quer? Tinha outra forma? Tinha outro jeito? Se Deus achou por bem de fazer assim, é porque ele não tinha outro jeito. Ele não quis, ele não quis. Ele quis assim. Porque a sua vontade é boa, perfeita e é melhor. Não vou questionar. Deus, quando diz a Abraão: dá-me o teu filho, o teu único. Por que único? Porque era o filho da promessa. Ismael já tinha nascido. Mas quando Deus diz o teu único filho, é o filho que foi gerado dele com Sara. Por isso que é único. Único porque é o filho da promessa. Por isso que é único. E ele diz: dá-me teu filho, teu único. E o sacrifica. Abraão não questiona. Abraão não interroga, ele não faz uma semana de jejum e oração para Deus confirmar. Ele já acorda de madrugada dizendo: opa, minha gente, tem uma missão para nós, vamos embora. E vai. Então, muitas vezes aquilo que a gente julga que é mal, que é ruim, que me traz dor e sofrimento, é o processo em que a largata vai transformar-se em borboleta. É o processo de enclausuramento, é o processo de solidão, é o processo muitas vezes doloroso, é o processo que você fica ali, que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém aplaude, que ninguém chega junto, mas é Deus transformando, é Deus melhorando, é Deus contornando ali, moldando o indivíduo para que você depois abra as asas e voe. Todo esse processo doloroso, o povo tendo a sua cidade, o templo destruídos, 70 anos de cativeiro, longe da sua terra, tudo isso tem um propósito maior. Aí Ezequiel diz assim, ele está lá, né, no exílio, como já dissemos, a dor que Deus se utiliza como uma ferramenta profética para trazer uma lição ao povo. O silêncio do luto, olha, não é fácil. Não é fácil. Deus chegar para alguém e dizer assim: eu vou tirar um ente querido, agora você não pode chorar. Vou ler de novo, porque é realmente, ele diz assim, eu vou ler na outra versão, que ele diz assim: homem mortal, vou tirar-te a tua mulher, que é o teu encanto. De repente morrerá, mas não deverás mostrar pesar algum. Não chores, não te deixes que corram lágrimas. Poderás lamentar-te, mas só em silêncio.
Tem coisas que a gente apenas obedece. E Deus está dizendo para mim e para você neste dia, apenas obedeça. É um processo doloroso. Às vezes a gente quer falar e Deus diz, se cale. Às vezes a gente quer explodir, né? Porque a gente é ser humano, a gente, às vezes por determinadas situações quer tomar as rédeas da situação, dizer, eu vou resolver agora. E Deus diz, ei, se aquiete. Fique em silêncio. Pode estar o mundo caindo, mas fica quieto. Porque é Deus quem está no controle. Você não está no controle. A nossa vida não está no nosso controle. A gente tem que entender isso. Eu preciso cada dia entender isso. Que a minha vida não está no meu controle. A minha e a sua vida está no controle de Deus. Não é o barco que segue sozinho a sua rota. Tem alguém que traçou uma rota. Tem alguém que está ali guiando e dando o destino. Quem está fora talvez não entenda, diz, rapaz, mas está vindo uma tempestade ali. Mas aquele que tem experiência da navegação diz, mas é ali a rota, é a melhor. Veja que quando Abraão deu a oportunidade do seu sobrinho Ló escolher, ele escolheu por conta própria as terras de Sodoma e Gomorra, as campinas verdejantes. Ele deixou-se guiar pelo que via, pela emoção, por achar que era o melhor. Mas Abraão era um homem guiado por Deus. É Deus quem se revela a ele e diz, eu vou guiar você, deixa a tua terra e tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. A nossa vida é guiada por Deus, é Ele que está no leme, é Ele que está no controle, Ele é a nossa bússola, Ele que nos guia. Portanto, acalme o seu coração e aquiete o seu coração em meio a essa turbulência, em meio a essa tempestade, essa situação que se levantou na sua vida, e apenas em silêncio, diga à sua alma que tudo está no controle de Deus. Não chores, não deixes que te corram as lágrimas, porque lamentar-te-ás, mas só em silêncio. Não deixes que haja gemidos à beira da sepultura, ninguém pode ouvir. Você não vai andar de cabeça destampada, né? Que era um sinal de luto, nem descalço, nem tampouco, como era de costume, aceite as ofertas de comida que os amigos te possam trazer em sinal de simpatia. Aí o que é que acontece? Ele diz, eu falei isso, esta profecia ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Disse essas palavras ao povo e pela tarde minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz tudo quanto o Senhor me disse. No dia seguinte fiz tudo quanto o Senhor me disse. Tudo quanto o Senhor disser, façamos. Tudo que Ele ordenar, nos submetamos. Tudo que Ele disser que é bom, é porque é bom, mesmo que o processo seja doloroso. Tudo aquilo que Ele diz que é o melhor, vai ser o melhor, mesmo que sangre, mesmo que tenha um mar vermelho na frente, mesmo que tenha uma fornalha de fogo, mesmo que tenha uma cova de leões, mesmo que seja o deserto esperando por nós, Deus está dizendo, obedeça. Porque os propósitos e os planos de Deus são os melhores e os maiores para nós. Não entendemos, é verdade. Nem Pedro, que andava com Jesus, entendia. Jesus disse, o que eu faço agora, Pedro? Não é para você entender, tu não entenderás agora. Mas a Bíblia não diz que o final da história é melhor do que o começo? Aí lá na frente, depois do processo, depois do mar, depois do deserto, depois da fornalha, depois da cova dos leões, que você olhar para trás, você vai dizer, mas não é verdade?
que Deus tinha o melhor para mim. Foi penoso, foi doloroso para Ezequiel, mas ele disse: fiz tudo como o Senhor me disse. Que essa seja a nossa submissão, obediência, não só nos dias bons, porque hoje a gente vive uma febre de mensagens de um evangelho que só prega as flores. E as pessoas querem ouvir isso. Quem é que não quer ouvir bênção? Quem é que não quer ouvir que você não vai mais sofrer, que você não vai mais chorar, que você vai receber, que você abra a mão e receba a chave, que você receba a mão, que o carro vai chegar, que você... são coisas boas de ouvir. Mas eu prefiro a palavra de Deus, que me diz que nem sempre os caminhos que Ele traçou para mim vai ser caminhos confortáveis. Que neste processo eu vou sofrer perdas, que eu vou ter perseguições, que se levantarão contra mim, porque Ele está me enviando como ovelha em meio aos lobos. Mas tudo quanto Deus disser, façamos, obedeçamos. Vamos ser obedientes e submissos à sua voz. O processo pode ser doloroso, mas o final é sempre de glória. Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Mas no final os anjos vieram lhe servir. Quer ser servido? Aguenta o processo em silêncio, seja resiliente, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio a dores, mas vale a pena obedecer à voz de Deus e fazer tudo quanto Ele disser. Amém, amém e amém. Pai querido, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua bondade, por tua fidelidade, porque mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, dolorosos, de perdas, de sofrimento, de enfermidade, mas nós sabemos que há um propósito na vida do crente e sabemos que não iremos permanecer neste deserto, que tu tens preparado algo maior e melhor para nós, e que a gente aprenda, assim como Ezequiel, assim como esses santos homens de Deus que foram mencionados aqui nesta humilde e simples mensagem, nós possamos também nos submeter e entender que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é a melhor para as nossas vidas. Continua conosco neste dia, abençoando cada lar, cada família que está conosco, cada pedido de oração que está chegando aqui, Senhor. Responde, ajuda-nos, socorre-nos. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.